Oi pessoal, tudo bem por aí? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, sou terapeuta sistêmica, sou CEO da ATA e eu estou aqui fazendo o vídeo da semana. Esse vídeo vai falar sobre como a gente vive pela metade. Interessante, né? Vem comigo. Eu vou começar falando sobre os gêmeos da mitologia. Castor e Pólux na mitologia, que tem associação com o signo de Gêmeos e com a constelação de Gêmeos, claro. E eu adoro mitologia porque a mitologia explica os aspectos psíquicos e inconscientes que a gente traz para ser trabalhado de uma forma muito clara, muito simples, muito figurativa, e a gente não precisa ficar torrando os miolos para entender as coisas, elas são bem claras. É só fazer analogia e a gente se vê perfeitamente dentro do arquétipo. A mitologia é muito importante que fique claro isso, não haviam muitos conceitos morais, porque o conceito moral ele é vinculado ao ser humano e não à evolução da civilização. Nós precisamos aprender a separar as coisas melhores, assim a gente consegue ver a raiz da energia que está se manifestando. Muito bem. Pólux e Castor eram gêmeos, mas de pais diferentes, da mesma mãe, mas de pais diferentes. Pólux era o filho de Zeus, o senhor dos céus, e Castor era filho de outro ser. Como Castor não era filho de um deus do Olimpo, ele era mortal. E Pólux era imortal, porque era filho de Zeus. Bem natural. Bem natural e bem óbvio a colocação. Como nós temos gêmeos em todo mundo tem gêmeos em alguma parte do mapa, claro que algumas pessoas nascem com ascendente em gêmeos, algumas pessoas nascem com o sol em gêmeos, a lua em gêmeos, algumas pessoas nascem com a direção em gêmeos, mas nós, civilização humana, aqui vivendo no planetinha azul, estamos numa direção de destino coletiva relacionado à energia dos gêmeos. Aí é que está o X da questão. Isso tem muito, mas muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Vão ser descarregadas, porque essa linguagem correta a gente descarrega no computador, né, e deleta um monte de coisa. Vai ser descarregado muitas crenças que limitam a gente, deixam a gente achando, nós acreditamos que somos humanos bonzinhos, nós acreditamos que temos que ser muito corretinhos, temos que ser muito ajustado a algo que alguém determinou. E é muito interessante isso. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que todo mundo tem que sair por aí matando todo mundo. Não é isso. Mas quando eu não consigo ver aquilo que me incomoda ou aquilo que eu tenho que ajudar a trabalhar, a corrigir, é muito complicado. Você não consegue olhar para você de uma maneira inteira e imparcial. Você está sempre se auto-sabotando, você está sempre se olhando parcialmente, porque existem comandos e controles que dizem para você aquilo que é bonito e feio, aquilo que é certo e errado, aquilo que deve ser mostrado e aquilo que não deve ser mostrado. Essa energia desses gêmeos do Castor e Pólux, eles mostram claramente que nós temos dois aspectos, sim, e eles têm que conviver equilibradamente. Se a gente voltar lá na mitologia, acontece do Castor morrer. Então, Pólux vai para o pai, que é Zeus, senhor dos céus, e pede a ele, por favor, traz o meu irmão de volta. E ele não pode interferir no destino, isso é muito interessante. E muito menos pedir ao senhor do submundo que devolva o Castor. Então eles entram num acordo. Metade do ano eles vivem juntos embaixo da terra. E metade do ano eles vivem juntos acima da terra. Olha que interessante isso. Quando a gente compreende a energia que está se manifestando ali, a gente consegue olhar para a gente de uma outra maneira.
Os meus aspectos, que todo mundo diz, a minha sombra, né? Aquilo que eu não aceito, ele está sempre relacionado àquilo que vai morrer, e de fato é, aquilo que pode ser transformado, aquilo que pode ser concluído, aquilo que pode ser eliminado, mas isso não quer dizer que a gente finja que não existe. A gente pode conviver, aceitar, deixar fazer parte, né? Os dois. Na verdade, a energia, ela tem mais a ver com amor e aceitação do que com rompimento e separação. Mas o que é que a gente aprendeu a fazer no decorrer de alguns milênios, por causa de diversas energias que foram trabalhadas também para que a gente pudesse aprender e chegar até aqui? Nós fomos nos dividindo e aceitando que essa divisão está correta. Nós fomos nos separando e aceitando que ser mal significa isso e ser bom significa isso. É importante colocar que a gestação dos dois gêmeos é feita pela mesma mãe. Leda na mitologia é a mãe que gera os gêmeos. Ou seja, nós temos uma única mãe, uma única gestação, uma única raiz. Nós viemos de um único útero. É essa analogia que precisa ser feita, né? Nós viemos do mesmo lugar, nós não viemos de lugares diferentes. Os pais são diferentes, ou seja, o momento, a situação, o mundo, ele é diferente. Ele é diferente para cada um. Um é divino e tem o Pai divino, aquele que acessa a imortalidade. O outro é mortal e tem um Pai mortal, aquele que acessa a mortalidade, a vida aqui na Terra. Olha que fantástica essa dualidade e como é, e isso serve para todos os geminianos também, que ficam naquele afã, né, de precisar focar nas coisas, basta alinhar com seus dois aspectos. É o que nós temos que fazer hoje, neste momento. Existe um ponto na astrologia que se chama Nó do Norte, e ele normalmente significa tanto a direção da pessoa, como numa astrologia mundial significa a direção coletiva. Claro que nós estamos submetidos àquilo que é maior, e o universo é muito maior do que nós. Claro, essa direção, ela está nos levando a compreender a energia de Gêmeos. Ela está nos levando a compreender a nossa dualidade. Ela está nos levando a checar, a fazer de novo aquele checklist que eu tenho insistido para que façam. Né? Quais são seus aspectos? O que é que você está iluminando muito, que na verdade está contrabalançando e deixando você pendente, né? Vivendo dessa maneira? Ou então, do outro lado, né? Vivendo completamente distorcido pela metade. Nós vivemos pela metade. Nós normalmente só aceitamos um aspecto nosso. É só olhar o mundo. O mundo que a gente vive, ele está exatamente da maneira como nós estamos, como nós vivemos. Eu só posso encontrar e olhar o mundo de acordo com a minha visão pessoal. Eu não tenho como fazer isso diferente. É impossível. Voltando à mitologia, se fomos gerados pela mesma mãe, ou seja, se temos as mesmas raízes, viemos do mesmo útero, viemos da mesma natureza, temos uma natureza divina e humana e foi gestado ali a nossa primeira semente, ela nos recebeu desta forma. O meu eu divino e o meu eu humano, percebem? E isso vai tão além da nossa compreensão pequenininha, dos rótulos que a gente coloca, dos guetos que a gente cria, né, das separações, das divisões, que a gente tem que dar um passo para trás e falar assim, o que é que eu estou vivendo? O que eu estou carregando? Que bandeirinha é essa? Eu estou carregando uma bandeirinha que tem a ver comigo ou uma bandeirinha que colocaram na minha mão? Normalmente, infelizmente, as pessoas carregam bandeirinhas que foram colocadas na mão delas. As pessoas estão carregando verdades que não pertencem a ela. Não pertencem a ela e não pertencem à natureza que elas trazem.
Todos nós temos uma mesma natureza, metade divinos, metade humanos. Então a nossa questão não é nos separar, não é eu ficar em meditação permanente achando que eu estou muito evoluída ou viver no mundano e acabar comigo achando que eu não preciso fazer nada disso. Não é isso. É exatamente ao contrário. Eu tenho que olhar e permitir um para o outro, um olhar inteiro, um olhar onde eu aceito tanto aquilo que me incomoda muito como aquilo que me enaltece muito, né? Olhar aquilo que incomoda significa não ter medo de olhar e ver o que você vai encontrar. Normalmente aquilo que a gente rejeita muito, aquilo que a gente coloca para lá, aquilo que a gente afasta da gente, normalmente tem a ver com resistências internas. Em 99,9% das vezes. É incrível, né? Mas essa separação, e tem um vídeo aí lá atrás no YouTube que fala do amor e da separação, da síndrome da separação, ela tem a ver muito com este momento. É um momento de limpeza, onde essas divisões foram enaltecidas. Foram enaltecidas pelo poder vigente, foram enaltecidas pela religião que precisava manter sob controle um povo que nem tinha muita autonomia, nem para pensar, quanto mais para fazer o resto, né? Tudo isso precisa ser levado em conta. E ser levado em conta não significa dizer amém até o fim. Né? Não significa falar não existe alternativa ou não existe mudança. Este momento olha e pede para a gente agrupar os nossos aspectos. Por que eu estou falando isso? Porque toda essa energia que está sendo vivida, que está sendo colocada, né, como nos relacionar, o que é essa a coisa das redes sociais está nos conectando, todo mundo conectado, né? O que é que está acontecendo com o mundo que de repente está aí uma parte climática toda nos assustando, as pessoas questionando coisas que antes não se questionavam, as pessoas morrendo. Tudo bem que todo mundo vai morrer, claro, todos nós iremos morrer, mas de repente as pessoas estão morrendo de algo que as assusta. Castor, o humano, ele precisa do gêmeo Pollux. Castor entende um amor restrito, entende um amor limitado, entende um amor mortal, entende um amor carregado de limitações e condições. Esse é Castor. Pollux não entende isso. Ele conversa com o divino, ele é imortal. Ele sabe que a alma dele nunca vai perecer. Ele sabe que a alma dele permanecerá para sempre no Olimpo. Então, o que é que eu tenho que olhar de uma maneira diferente para essa realidade, se um não vive sem o outro? O que é que eu estou carregando dentro de mim? O que é que você está carregando dentro de você que faz com que você não consiga reunir os seus aspectos? Mantém você vivendo pela metade o tempo todo. Você está sempre vivendo pela metade. Você é a criança que não quer crescer, você é o adulto que não quer brincar, você é a pessoa cética que não quer acreditar em nada, você é a pessoa mística que acha que a vida material não tem valor nenhum. Percebe? O que é que você está carregando que está fazendo com que você viva pela metade? A primeira coisa a checar são suas crenças. A gente só acredita que está bem vivendo pela metade quando a gente aceita ser incompleto. E o ser incompleto é viver só na parte do Castor. Eu vivo só naquela parte que vai morrer e eu fico só olhando e perdi completamente o contato com o meu outro gêmeo. Eu perdi completamente o contato com aquele meu outro lado que me leva a olhar e a me conectar com o Pai Celestial. Eu perdi completamente o contato com aquele meu lado imortal, aquele que pode criar, que tem poder para fazer alguma coisa. Então é sobre isso que a gente vai ter que refletir. E essa é uma semana perfeita para a gente refletir. É uma semana perfeita para a gente checar aquilo que está velho e já está com uma roupagem nova, porque nós já estamos
né, em conflitos de transformação e aquilo que de fato já estava ali o tempo todo, porque sim, nós temos esses dois lados. Sim, nós temos um lado instintivo e humano e nós temos um lado divino e muito transcendente que a gente não tem nem ideia de onde vai parar. O que é que eu estou fazendo com essa realidade? O que é que eu estou fazendo com essa minha natureza? Porque é essa natureza que eu possuo, é essa natureza que você possui. Se você está vivendo situações ou que não se desenrolam, ou que se repetem, ou que estacionaram e não saem do lugar, e você está o tempo todo dizendo e explicando por que é que você está vivendo determinada situação, eu acho que é hora de você ou fazer uma constelação, ou refletir muito, e vai para debaixo de uma árvore e checa quais são os valores que você está carregando, quais são as crenças que você está levando para a sua vida que fazem com que você aceite e ache muito bom ser pela metade. Dá uma olhadinha nisso. Esse é um momento em que a gente precisa se abrir e se reunir. Eu só posso viver de uma maneira única se eu me reunir comigo mesmo. Tá bom? Fica a dica e a gente vai se vendo por aí.